NVI diz assim a partir do versículo 1: Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados. E eles estavam ali para ouvir a palavra de Deus. Aleluia! Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali por pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Que mensagem linda nesse texto, né? Que mensagem linda. Jesus estava iniciando o seu ministério. Ele estava ainda resgatando os seus discípulos. A prova está aqui, que Pedro, Tiago e João, a partir desse momento, passaram a ser discípulos de Jesus. Jesus ainda era conhecido como o filho de José, o carpinteiro. Mas, apesar de estar iniciando o seu ministério e ainda estar resgatando os seus discípulos, a palavra que ele dizia era tremenda. A palavra de Deus que ele transmitia era uma palavra que comovia as pessoas. E aqui no texto nós vimos que uma grande multidão já o comprimiam, porque era uma pessoa conhecida, uma pessoa com histórico. Não, é porque ele pregava com autoridade e ao poder de Deus a palavra do Pai eterno. Por isso a multidão o comprimiam para ouvir a palavra de Deus. Jesus, o Filho de Deus que veio ao mundo para nos entregar a palavra do Pai. Ele diz para Filipe: Filipe, quem me vê, vê o Pai. Uma palavra tremenda, em que Nicodemos diz: só pode ser alguém diferente para dizer palavras como ninguém tem dito. As pessoas procuravam Jesus para ouvir da palavra de Deus. Quando ele chegou em Cafarnaum, e ele entrou na casa, e algumas pessoas logo souberam disso, a Bíblia Sagrada vai dizer que houve uma aglomeração de pessoas tão grande que nem pelas portas e janelas conseguiam adentrar a casa, ao ponto de 4 homens que haviam levado um paralítico subir com ele no telhado e abrir e descê-lo até Jesus, e aquela multidão estava lá para ouvir a palavra de Deus. Jesus, o Verbo divino, a palavra santa, gloriosa, poderosa, que traz impacto
para a vida do ser humano, traz transformação, traz libertação, traz restauração e traz salvação para aqueles que estão perdidos. Jesus, o nome que está sobre todo nome, um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Cristo vivo, o Filho do Deus Altíssimo. Aleluia. Jesus, nesse episódio, nesta cena, se você puder entrar comigo, Jesus então está cercado por uma grande multidão e eles comprimiam Ele. Estava difícil de Jesus transmitir essa palavra de Deus. Ele disse: olha, as pessoas precisam ouvir. Eles chegaram até aqui, eles precisam ouvir a palavra de Deus. E naquela praia, com o barco ancorado, estava Pedro, Tiago e João. Eles passaram uma noite toda e não pescaram nada. Nós já conhecemos esse texto, por vezes pregado, por vezes lido. E eles estavam ali frustrados, à beira da praia, lavando as redes, porque a noite foi de tremendo fracasso. Assim estava a humanidade. O pecado tomou conta do ser humano. E o ser humano, por mais bem sucedido que ele seja em todas as áreas da sua vida, se ele perder a graça e a unção do Espírito Santo, é uma vida frustrada, é uma vida triste, é uma vida sem sentido. Eu posso ter todas as coisas, se não tiver a graça do Senhor Jesus na minha vida, eu não tenho nada. A graça do Senhor é suficiente, é ela que me satisfaz, é ela que preenche, é ela que traz alegria, é ela que traz paz, é ela que traz refrigério, é ela que me enche de esperança. É a graça de Deus que está em nós, pelo presente do Espírito Santo que habita em nós. O que vale me ganhar o mundo todo e perder a minha alma? Ou seja, sem Jesus a vida é frustrada. Esses homens estavam frustrados pela decepção de uma noite em que não conseguiram pescar. Estavam lavando as redes para ir embora para casa e pensar o que vai ser da nossa vida quando chegarem os credores, ou quando chegarem os nossos clientes, o que nós vamos dizer, como nós vamos fazer, se a nossa noite foi uma noite de fracasso. Mas Jesus chegou naquela praia. Aleluia. Eu quero te dizer, como primeiro ponto, Jesus chegou também na minha e na sua vida. Eu não sei qual foi o momento que Ele chegou na sua vida. Eu não sei qual foi o momento que Ele chegou na sua casa. Mas eu sei que se você está aqui, Jesus chegou para você. Aleluia. Jesus chegou para você que está aí na sua casa. Ele veio a esse mundo. Ele veio para todos, sem acepção de pessoas. Jesus veio para o mais perdido pecador. Jesus veio para todos, por aqueles que estavam frustrados da vida, sem nenhuma esperança, sem nenhuma paz no coração. Jesus veio para todos, Ele chegou para todos. Chegou os tempos, Jesus veio a esse mundo, aleluia. A graça dele veio ao mundo. O Emanuel, Deus conosco. Jesus chegou ali naquele lugar onde aqueles homens estavam e os escolheu, aleluia. Tinha barco ali, talvez de alguém que não foi fracassado na sua noite de pesca. Tinha. Jesus tinha outras opções, com certeza. Mas Jesus escolheu Pedro, Tiago e João para estar no barco deles. Jesus escolheu você, meu irmão, do seu jeito, da maneira que você estava. Deus olhou para você. Se fosse numa ótica humana, talvez eu e você não tivéssemos sido escolhidos. O ser humano, ele coloca selos e marcas, e talvez isso fique em mente do ser humano para que ele não te escolha, não o escolha. Não, porque tem histórico, porque tem passado. Mas Jesus não olha para isso. Jesus olha para o nosso futuro. Jesus olha para a eternidade.
Jesus olhou para você e já te viu na eternidade. Ele não colocou um selo em você de alguém frustrado, de alguém que por vezes o traiu, de olhar para você, por vezes o negou. Não, ele diz: as coisas velhas ficam para trás, e eis que tudo pode ser novo a partir de hoje, porque eu escolhi estar com você, eu escolhi estar em você pelo meu Espírito Santo. Aleluia. Isso é tremendo, fazer parte da escolha do Senhor, meu irmão, minha irmã. Às vezes nós buscamos ser escolhidos dentro de uma classe, dentro de um grupo político, dentro da sociedade, mas o mais importante é que Jesus olhou para nós e nos escolheu nas condições que nós estávamos. Nas condições que nós estamos. João 15,16 vai dizer: foi Ele que nos escolheu. Não fomos nós que o escolhemos, mas Ele escolheu a nós. E qual é a condição em que nós estamos diante dessa escolha? Qual é a condição? E eu não estou falando de uma condição social, não estou falando de uma condição física, eu não estou falando de uma condição financeira, eu estou falando da condição espiritual que eu e você estamos, diante da escolha que Ele fez quando Ele olhou para nós. Talvez você aí na sua casa se ache alguém sem nenhuma esperança. Talvez as pessoas te ignoram. Talvez haja um rótulo já na sua vida. Mas Jesus nessa noite está olhando para você. Talvez você esteja à beira da praia, sem nenhuma esperança, diante de uma vida de frustração. E Jesus está dizendo: eu escolhi você, aleluia. Eu escolhi você, nessa condição que você está. Eu posso mudar a tua história, aleluia. Eu posso mudar a tua história. Olha o que diz a Bíblia Sagrada em Colossenses capítulo 1, versículo 13 até o 23. Eu quero pontuar aqui o 13 e o 14. A condição que nós estamos diante de uma escolha que Ele fez por mim e por você. Ele já escolheu. Ele já nos escolheu. E eu tenho que entender isso, eu tenho que desejar essa escolha, eu tenho que aceitar essa escolha. Diante da minha escolha, por Ele ter me escolhido, porque Pedro, Tiago e João, eles tinham a opção de dizer para Jesus: nós não vamos ceder o nosso barco. Nós estamos cansados, nós estamos frustrados, nós estamos decepcionados, e nós não vamos ceder o nosso barco. Tem outro aqui, e talvez a noite do outro tenha sido melhor, a vida do outro está melhor, a nossa vida está uma vida complicada. Mas eles aceitaram. Eles: vamos para o barco, Senhor Jesus. O Senhor quer entrar no barco da minha vida, então vamos. E olha a condição que nós estávamos quando Jesus entrou no barco da minha e da sua vida também. Colossenses 1, 13 e 14. Aleluia. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas. Nós estamos dominados pelas trevas, mas Ele escolheu e você para dizer assim: olha, eu quero te tirar das trevas. Você está sendo dominado pelas trevas, mas eu quero te resgatar das trevas, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou, aleluia. Eu te resgato daqui e eu te transporto agora para um outro lugar. Eu escolhi fazer isso por você. Eu tiro você das trevas e eu vou te transportar para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, aleluia. Eu tiro você daí e eu te transporto aonde você terá redenção, aleluia, a saber, o perdão dos teus pecados. Ele fez e Ele faz isso por nós. Ele veio para isso. Ele veio para isso. Essa era a situação que nós estamos, domínio das trevas, mas Ele nos transportou, aleluia, para o reino do seu Filho. Que bom! A escolha dele nos levou para o reino do Senhor. Eu e você hoje participamos do reino dos céus,
um reino glorioso e eterno, que não está ligado a um tempo, mas à eternidade, aleluia. Eu e você pertencemos a esse reino. Quando nós celebramos a ceia, nós temos que entender isso, que a ceia não é apenas algo que nós temos aqui como liturgia, mas quando eu pego no pão e no cálice, eu entendo, olhando para dentro de mim, que o que eu estou celebrando aqui é em memória ao que Cristo fez, me resgatando do império das trevas e me transportando para o reino do seu Filho amado, aleluia. Eu tenho entendimento do que é realmente a ceia do Senhor. Não é algo que fique apenas numa liturgia de um culto de uma vez por mês, mas me remete à alegria de ser resgatado por Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, que veio a esse mundo por nós. Quem somos? Versículo 21 diz assim: antes vocês estavam separados de Deus. Que triste, né? Que triste. Quando nós nos separamos de amigos, nós sentimos tristeza. Quando nós nos separamos de familiares, nós sentimos tristeza. Mas imagina ser separado de Deus, do Criador e sustentador de todas as coisas. Imagina, eu e você estamos separados de Deus. Antes vocês estavam separados de Deus, em suas mentes eram inimigos por causa do procedimento de vocês. Agora, além de separado, nós éramos inimigos de Deus. Imagina a criação inimiga do Criador, da total dependência que nós temos dele. Agora há uma inimizade. Imagina você, filho, dependente do seu pai, para você comer, para você se vestir, para você estudar, para você se locomover, e de repente você se torna inimigo do seu pai. Que triste. Nós estávamos separados e éramos inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Aleluia. Mas a escolha de Jesus, olha o que acontece. Versículo 22. Mas agora, aleluia, ele, Magdiel, Josué, Samuel, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, aleluia, mediante a morte, para apresentá-los. Ele vai apresentar a mim e a você, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. A ceia me remete a isso, ao que Cristo fez por mim e por você. Ele nos apresenta assim aqui: não há mais condenação, porque o meu sangue foi derramado por ele, o meu corpo foi entregue. Não há mais acusação. Ele nos apresentou diante dele inculpáveis. Não há mais culpa, aleluia. Não há mais condenação, agora livres de qualquer acusação. Mas há uma condição, aleluia. Há uma escolha. Mas há uma condição de escolha, que diz no versículo 23. Tudo isso ele fez, mas há uma condição de escolha, para mim e para você. E olha o que diz nessa condição de escolha. 23. 22 diz: mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. 23. Desde que continuem, há uma condição: desde que continuem alicerçados e firmes na fé. Nós precisamos estar alicerçados e firmes na
fé. Continua, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. E Paulo termina dizendo: esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ou seja, ele fez tudo isso por nós, mas há uma condição: eu preciso continuar na mesma fé, alicerçado, sem me desviar e sem afastar do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Eu louvo a Deus, irmãos, porque a igreja estava cheia de manhã. Eu louvo a Deus porque a igreja está cheia agora à noite. Eu louvo a Deus porque nós vivemos milagres. Eu louvo a Deus porque os irmãos estão prosperando. Eu louvo a Deus porque estamos aqui nessa noite livres para adorar a Deus. Mas o que mais eu louvo a Deus é que essa igreja continua pregando o evangelho do Senhor Jesus, para que ela esteja alicerçada, para que ela caminhe em fé e jamais venha se desviar do evangelho de Jesus Cristo. Os milagres passam, mas permanecendo fiel, nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Jesus, o Filho do Deus vivo. Nesse texto que nós lemos, eu quero só continuar explanando e terminando dizendo: além da escolha que Ele fez por nós, é Ele que nos conduz. Porque quando Ele entrou no barco daqueles homens, Pedro, Tiago e João, Ele diz assim: olha, agora vocês vão para as águas rasas. Vá para as águas rasas. E eles obedeceram à voz de Jesus. Pararam ainda em águas rasas. Águas rasas não é lugar de se pescar, mas é lugar de se aprender. O que eu quero dizer para você, igreja: Jesus, Ele nos conduz e nos ensina a cada dia da nossa vida. Felizes são aqueles que entendem as ordens do Senhor Jesus naquilo que Ele está nos ensinando e nos moldando e nos forjando na condução das nossas vidas. É Ele que nos conduz, é Ele que está conduzindo a sua vida. Quando você olha para dentro de você, quem está conduzindo a sua vida? Se é Jesus. Nem que você hoje esteja em águas rasas, descanse, aleluia, tranquilize o seu coração. Ah, mas ainda estou em águas rasas, eu passei uma noite de frustração e agora ainda estou em águas rasas, aonde eu não posso tirar o meu sustento. Descanse, aleluia. Se a sua vida está sendo conduzida por Jesus, vai chegar o momento em que Ele vai dizer a você: agora chegou o tempo de águas fundas, aonde vem uma pesca gloriosa para a sua vida. Vai chegar o tempo da bonança, se você está sendo conduzido por Jesus, porque foi Ele que te escolheu. Vai chegar o tempo de que você vai lançar redes, e não somente será abençoado, mas vai transbordar na vida de outros, porque depois de Jesus ensinar a palavra, depois de Jesus instruí-los e capacitá-los, Jesus disse: agora é hora de irmos às águas fundas. Sai daqui com o barco e vá às águas mais profundas e lancem as redes. E a Bíblia vai dizer que ao lançarem as redes, a pesca foi tão grande que as redes começaram a rasgar. E eles começam a puxar e jogar o peixe para dentro do barco. Ah, vem vindo mais, vai trazendo. E aí chega uma hora que o peso era tão grande que o barco começa a declinar. Será que nós vamos afundar? Gente, vem aqui, porque tem peixe para todo mundo. Venham ser abençoados. Meu irmão, minha irmã, aqueles que são conduzidos por Jesus são abençoados e são abençoadores na vida de outros. Jesus te escolheu para isso, para te abençoar e para que você seja bênção na vida de outros. Na vida com Jesus há abundância. Foi Ele que disse: eu vim para que tenham vida e a tenham abundância.
que Jesus faz, meu irmão, por nós é em abundância. É abundância de alegria, é abundância de paz, é abundância de que você vai crescer na vida. Jesus é a verdadeira abundância que nós precisamos. Deixa Jesus conduzir a sua vida. Deixa Jesus conduzir a sua vida. Jesus também nos leva a conhecê-lo mais profundo e entendermos quem somos. No versículo 8, quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus. Quando ele viu o que estava acontecendo, a bonança, a abundância, a pesca maravilhosa, fora de horário, mas diante de uma ordem de Jesus. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Ou seja, a presença de Jesus revela quem somos e de que nós somos realmente carentes, necessitados da sua graça, e de que nós, nenhum de nós, independente da nossa condição, seremos capazes de alcançar a graça e a salvação. Por isso que Paulo escreve Efésios capítulo 2, versículo 8: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ah, que bom quando eu entendo isso. Jesus nos revela isso, que Ele é a verdadeira graça, e que pela fé eu posso alcançar e um dia morar com Ele na eternidade. O nome sobre todo nome, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Que eu e você possamos sair daqui alegres. Em casa, se alegre, meu irmão, minha irmã. Se alegre hoje. Jesus está se apresentando para você. Escolha, entra Jesus no barco da minha vida, conduza os meus passos, e Ele vai estar conosco todo dia, viu, meu irmão? Ladeado conosco, Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Melhor companhia é Jesus, pois Ele nos enche de esperança, porque sabemos para onde vamos, aonde será a nossa eternidade. Ele nos faz ver isso, somente Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.